Gravando. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cíntia, sou professora, uma das responsáveis pela disciplina de Saúde da Mulher da Universidade Federal do Espírito Santo. E, junto com a professora Neville, estamos nesse projeto do Físio Mulher UFES, e ela vai se apresentar agora e vai dar os direcionamentos. Olá, pessoal, tudo bem? Então, como a professora Cíntia disse, eu sou a professora Neville. E junto com ela, nós criamos esse projeto que tem dois perfis, né? Um perfil no Instagram, que é o Físio Mulher _UFES, e um canal no YouTube, que é o Físio Mulher UFES, para divulgação dos conteúdos que são produzidos por nós e também divulgação de conteúdos relacionados à fisioterapia na saúde da mulher, como forma de ampliar o conhecimento tanto de estudantes de fisioterapia quanto de fisioterapeutas que têm interesse na área, né? E essa nossa aula, a gente vai falar sobre abordagem biopsicossocial norteada pela CIF para avaliação e raciocínio clínico em fisioterapia na saúde da mulher. Então, como é que a gente usa essa abordagem norteada pela CIF para fazer a nossa avaliação dentro da disciplina de fisioterapia na saúde da mulher? Exatamente. E aí, nesse contexto, a gente já tem algumas... a gente já fez uma live, Neville, falando um pouquinho sobre esse assunto, e aí a gente sentiu a necessidade de especificar um pouquinho mais sobre esse assunto, detalhar e mostrar a nossa experiência na área, como que a gente inseriu, como que a gente colocou mesmo a CIF no nosso processo de avaliação, no nosso processo do dia a dia lá da disciplina de saúde da mulher. Isso aí. Então, para falar sobre o tema, né, a gente precisa conceituar algumas coisas, né? Então, para entender como a gente faz isso, é importante entender o que é essa abordagem biopsicossocial, né? Então, a abordagem biopsicossocial é um olhar, né? Ela vem de um modelo que junta, né, que faz a inter-relação do modelo médico com o modelo social. Por quê? Porque ele vai direcionar o olhar para essa interação que não é linear e é muito complexa entre todas as dimensões de um indivíduo. E aqui, especificamente, a gente vai falar da mulher, né? Então, as dimensões da saúde da mulher, né? Então, que dimensões são essas? São as dimensões tanto biológicas quanto psicológicas, então esse olhar mesmo para as estruturas e funções do corpo e toda a parte psicológica envolvida, mas também a interação dessa pessoa com o meio, que é a parte social, que é muito importante quando a gente olha, né, para um indivíduo e especificamente para a mulher, como a gente está falando aqui, né? Então, e aí ela veio a partir do momento em que se mudou o conceito de saúde, né, na qual não se considera mais saúde como ausência de doença. Então, ele sai do foco da doença e vai levar em consideração esse ambiente na qual a mulher está inserida, né? E esse ambiente seria tanto um facilitador como uma barreira para a função, para a incapacidade e para a saúde em geral, né? Então, a professora Cíntia, né? A professora Cíntia pode dizer para a gente como é que a gente norteia esse olhar, essa abordagem biopsicossocial usando a CIF? Exatamente. A CIF, na verdade, ela nasce como um modelo, uma classificação, né? Ela é uma classificação de funcionalidade e incapacidade de saúde. E ela usa a abordagem biopsicossocial como seu orientador, como seu norte. E aí, essa classificação, ela tem alguns objetivos. Um deles é o uso de uma codificação. Então, ele tem sim uma codificação, assim como a CID tem a sua codificação, a CIF também tem a sua codificação, mas ela vai muito além do que um código, né? Ela padroniza toda uma linguagem num contexto da reabilitação, no contexto das terapias, né? Ela não é de uso único da fisioterapia, muito pelo contrário, as outras profissões também se beneficiam com o uso da CIF, e ela ajuda nessa padronização da linguagem e formaliza todas essas dimensões de saúde. Então, assim, a minha experiência com a CIF facilitou o meu olhar, inclusive para compreender o que é incapacidade, o que é funcionalidade, né? E determinar mesmo com a linguagem correta todas essas dimensões
que a CIF se propõe a determinar. Então, ela subdivide dentro do seu diagrama, ela subdivide entre estrutura e função do corpo, atividade, participação e fatores contextuais. E aí, cada estrutura, cada dimensão dessa, ela determina algumas questões mais específicas. Então, como a professora Neville diz, ela também sai do foco da doença, ela leva em consideração muito o ambiente, porque ela pega os fatores contextuais, que são fatores ambientais e pessoais, e direciona o olhar de quem utiliza ela para determinar dentro desses fatores o que são barreiras e o que são facilitadores. E aí eu consigo determinar uma funcionalidade, enxergar, né, de uma maneira mais coerente a funcionalidade e a incapacidade do meu paciente, né, da mulher, no caso, que é o que a gente está propondo aqui. É isso aí. E aí aqui essa figurinha dessa mulher, né, múltiplas funções, né, é impossível uma mulher única, né, uma condição de saúde, então a gente pode dar vários exemplos aqui, mas uma mulher com incontinência urinária, uma gestante, que eu não considere todos esses fatores que podem interferir naquela, né, naquele quadro, naquela condição de saúde que ela se encontra. Então é muito importante a gente usar essa abordagem e usar a CIF vai nos nortear, né? Vai nos balizar, porque ela tem lá a terminologia, a classificação, a codificação, como a professora Cíntia trouxe, né? E aí, a gente, então, se baseia, né, em duas literaturas, né, uma literatura muito importante, que é a própria Organização Mundial de Saúde, né, que foi quem trouxe a CIF, houveram vários modelos, mas a CIF foi o modelo final, né, que foi lá norteado, foi padronizado em 2001, e a gente já tem essa literatura aqui no Brasil, né, existe um livro, né, que já foi traduzido para o português, e na qual a gente consegue abarcar e estudar e nortear essa literatura para a gente, né? E a gente foi, na verdade, dentro da saúde da mulher, pensando aqui, quando é que a gente começou a usar essa abordagem biopsicossocial norteada pela CIF, a gente teve um divisor de águas, né? A gente sempre utilizou essa abordagem biopsicossocial, na verdade, a gente sempre teve um olhar biopsicossocial, mas a gente não tinha um modelo, né? A gente não se encaixava no modelo. E quando a gente fez, né, um treinamento, o nosso curso de fisioterapia recebeu esse treinamento da professora Kênia e do professor Lucas, a gente pôde, então, ligar a chave, né, de mudança, na qual vocês vão ver que não é muito diferente daquilo que a gente faz, mas ela sim vai dar um norte, vai facilitar muito o nosso olhar, o nosso raciocínio clínico, então isso vai facilitar bastante, né, essa condução. Então foram pessoas importantes na nossa mudança, e na qual a neurofuncional, a pediatria na área de fisioterapia estão anos-luz, né, em relação à fisioterapia na saúde da mulher, na qual a gente ainda tem que caminhar bastante, né? Com certeza. E aí, professora Cíntia, a gente pode então começar dizendo, né, dentro da CIF, a diferença. Então, a CIF, ela traz não mais o termo doença, mas o termo que seria o CID-10, né, aquilo na qual era antes, e traz então o termo condição de saúde, não é isso? Isso. O termo condição de saúde, ele já direciona o nosso pensamento para uma questão muito mais ampla, né? Então, quando a gente usa a CID, a gente pensa de fato na doença, mas quando a gente fala condição de saúde, a gente consegue embarcar outras questões da vida humana que não são propriamente uma doença, como a gestação, a infância, o climatério, que é um momento vivenciado pela mulher, o processo de envelhecimento. Então, tudo isso são questões, são condições de saúde que a gente consegue colocar melhor utilizando essa proposta que a CIF traz para a gente. Isso. E aí, quando a gente fala de condição de saúde, isso é diferente do diagnóstico que o fisioterapeuta deve traçar, né? Então, condição de saúde é o estado de saúde ou a doença na qual o paciente se encontra, busca o meu atendimento como fisioterapeuta, ou mesmo está em acompanhamento para prevenção, né? Agora, o diagnóstico fisioterapêutico, né, eu vou me balizar, eu vou determinar depois de uma extensa avaliação, mas a minha avaliação vai ter que passar pela condição de saúde na qual essa paciente, essa mulher me buscou,
pelas queixas que ela me busca, né, o que ela me diz, e quais são as expectativas desse tratamento, e aí, por isso, e a partir disso, eu vou elencar dentro de todas as codificações e classificações na qual a CIF traz, quais são as estruturas, as funções, a atividade e a participação na qual essa mulher está comprometida ou não. Tem aspectos positivos e negativos, né? Então, eu preciso no meu diagnóstico, e aí a Organização Mundial de Saúde traz e a Associação Americana de Fisioterapeutas também diz que o diagnóstico fisioterapêutico ele tem que abarcar todas as incapacidades, vocês vão entender já já esse termo incapacidades, e as barreiras e facilitadores para esse meu diagnóstico, né, ou para o meu tratamento. Então, é importante que a gente entenda que a condição... Estou falando que, assim, a condição de saúde, você já bem falou, é o nosso norteador. Então, assim, quando o paciente chega com uma incontinência urinária, eu já tenho uma noção de algumas questões específicas, né, que eu posso direcionar a minha avaliação. Só que o diagnóstico fisioterapêutico, ele tem que estar centrado no quê? No que é próprio da fisioterapia, né? Então, não dá para eu ficar colocando questões, por exemplo, muito específicas do diagnóstico clínico e esquecer a minha parte que está relacionado com o quê? Que está relacionado com isso que você falou, incapacidade, funcionalidade, e está falando também de facilitadores e barreiras. E aí, isso é o legal da CIF, né? Porque ela me ajuda a identificar e a nomear, de fato, o que é funcionalidade, incapacidade, facilitadores e barreiras, né? Então, quando eu coleto fatores contextuais, eu estou imaginando achar o quê? Facilitadores e barreiras. Quando eu coleto informações sobre participação, atividade, estrutura e função, eu estou de olho em quê? Em enxergar as funcionalidades e as incapacidades do meu paciente. E aí isso fica muito mais claro até para redigir lá o meu diagnóstico fisioterapêutico. Isso aí, perfeito. Então, a CIF, ela divide, né, ela é dividida em duas partes, né? A parte dos fatores contextuais, que ele engloba os pessoais e ambientais, e a parte, que é a parte 2 da CIF, e a parte 1 da CIF, que seria a funcionalidade e incapacidade. E aí, dentro disso, teria participação, atividade, estruturas e funções do corpo, né? Então, a gente vai esmiuçar um pouquinho de cada um deles, então, para dizer só que a parte 2 de fatores contextuais vão ser sempre facilitadores e barreiras, e a parte 1 o que for positivo vai ser a funcionalidade, e o que tiver de negativo ou de alterado, a gente vai chamar de incapacidade. Então, as terminologias, elas vão ser muito importantes, porque daqui para frente, o que é incapacidade é diferente do que é barreira, e aí tem incapacidade, a gente vai ver os termos que são utilizados para cada um deles, tá? Isso. Bom, então esse, né, professora Cíntia, é o diagrama da CIF, ele é super famoso, né, ele que destaca e que faz essa divisão, como a gente disse, né, e aí, na frente esses quadradinhos aí, a gente chama de domínios, né, da CIF, e aí nesses domínios, alguns deles têm uma letrinha na frente, né, então se a gente for olhar aí, a parte 1 da CIF, né, que é funcionalidade e incapacidade. Ela é dividida em duas, né, o domínio de estruturas e funções do corpo e atividade e participação, tá? Atividade e participação já tem uma letrinha, a letrinha D, e já estruturas e funções do corpo, elas são subdivididas em estruturas corporais e funções do corpo, e aí para cada uma delas é uma letra diferente, tá? Mas a gente nem vai falar de letra não, é só para a gente entender que são domínios diferentes, tá? E os fatores contextuais, a gente subdivide em dois, são os fatores pessoais e ambientais, na qual só tem codificação hoje para os fatores ambientais, por isso só os ambientais têm a letrinha na frente aí, que é a letrinha E, certo? Então, do lado esquerdo, parte 1, a gente sempre vai falar nos termos, como a gente disse, funcionalidade e incapacidade. Na parte 2, a gente vai falar de facilitadores para os aspectos positivos e barreiras quando forem aspectos negativos, tá joia? Quando a gente começa no processo de avaliação, a professora Neville já até falou um pouco sobre isso, assim, muito provavelmente o fisioterapeuta, de uma maneira geral, ele já é biopsicossocial, né? A gente já
têm esse hábito. Então, todo mundo coleta esses dados de fatores pessoais. Quando chega um paciente até você, você quer saber da profissão. No caso das mulheres, a gente sempre faz a observação da história obstétrica, a história sexual, direciona nesse sentido, né? Porque a gente já tem esse olhar. Só que qual é o diferencial da CIF nesse caso, né? Nesse caso, ela divide em fatores contextuais, que seriam os pessoais e os ambientais. E o legal é que se a gente pegar o livro da CIF, aquele que ela apresentou logo lá no início dos slides, a gente consegue observar que eu tenho vários fatores ali dentro que eu posso avaliar dentro de fatores ambientais, por exemplo, né? Fatores pessoais, então, seria o quê? Seriam características do indivíduo. Então, é aquilo que a gente já sempre faz mesmo, né? A gente vai coletar a idade, a profissão, a escolaridade, história de cirurgias, exames complementares, tudo que diz respeito à pessoa, a pessoa que está te procurando, o estilo de vida, os hábitos, né? Então, se fuma, se bebe, se faz atividade física, tudo isso seriam fatores pessoais. E ele tem essa característica de ter também o olhar para os fatores ambientais. E aí ele direciona o que seriam esses fatores ambientais, o que é muito interessante. Então, não é só o que compõe o ambiente físico, porque quando a gente fala em fatores ambientais, a gente fica tendencioso a ficar imaginando o ambiente físico, mas o ambiente também social e a atitude, tanto pessoal quanto das pessoas que o envolvem no seu social, também são fatores ambientais muito importantes. Então, dentro da CIF, ele subdivide em produtos e tecnologias, né, que a gente até colocou alguns exemplos, né, Neville? O uso de próteses, órteses, os medicamentos que eles utilizam, a alimentação, o uso de absorvente, no caso das mulheres com incontinência urinária, tudo isso seriam produtos e tecnologias, né? Ambiente, por exemplo, ambiente natural e mudanças, a moradia, o trabalho, também apoio, relacionamento e atitudes. A gente pode falar de familiares, dos amigos, o apoio dos familiares em relação àquela condição que a paciente traz para a gente, e os serviços, sistemas e políticas, né? Eu tenho acesso a que tipo de serviço, como que é o meu relacionamento, o que isso pode influenciar na minha condição de saúde. E aí, como a Neville já falou também, o conjunto, o contexto desses fatores pessoais e ambientais, quando eles estão postos ali, tudo que foi relevante de eu coletar, quando ele está posto, ele consegue me direcionar para o quê? Para os facilitadores ou para as barreiras, que vão influenciar a continuidade do meu processo de avaliação. Então, por exemplo, só para ficar mais claro, se eu tenho uma paciente que tem incontinência urinária e ela tem também uma história de violência sexual, talvez isso seja uma barreira para eu continuar hoje, né, o meu processo de avaliação. Essa paciente precisa talvez passar por um processo melhor para eu conseguir conduzir a minha avaliação física, por exemplo. Né? Então, assim, professora, mas a gente já fazia isso, né? De uma forma, a gente já compreende isso. Sim, mas talvez para os fatores ambientais a gente não tem tanta clareza de que possam ser também facilitadores e barreiras. E o mais legal é a gente associar isso no nosso diagnóstico fisioterapêutico, né? Porque se a gente coloca como um facilitador ou como uma barreira, talvez não no diagnóstico, mas vamos falar, por exemplo, no nosso relatório, no nosso prontuário. Então, é uma delicadeza da nossa parte inserir esse tipo de informação. O que foi uma barreira? Então, talvez eu podia ter utilizado algum procedimento, algum processo de avaliação, mas eu não utilizei porque eu encontrei nos meus fatores contextuais aquilo como uma barreira. Isso. Então, eu consigo, com a CIF, ter esse olhar e ter ainda a forma de colocar isso no papel. É isso aí. E é importante
mais importante além disso é que, como tem um código, né, e a gente precisa falar do código, isso é codificado, né, ou seja, isso é classificado e entra no meu diagnóstico, né, os fatores ambientais. Isso vai interferir diretamente no meu tratamento. Então, por exemplo, se a minha paciente seria uma proposta de uma intervenção 3 vezes por semana e ela é uma cadeirante, né, então preciso considerar a mobilidade e a acessibilidade dessa paciente ao meu atendimento, e na cidade dela não tem mão na roda, eu posso lançar a mão e colocar isso no meu diagnóstico fisioterapêutico e, a partir daí, ela ser submetida à cirurgia, por exemplo. Mas a primeira linha de tratamento seria a fisioterapia. Mas neste caso, por conta desta barreira, a preferência da paciente, mais a minha explicação baseado nesse contexto, vai mudar o rumo da intervenção na qual eu vou, né, submeter essa mulher. Então, isso é muito importante, né? Considerar tudo isso e, a partir disso, escolher tanto a condução da minha avaliação, como a professora Cíntia trouxe bem, quanto as intervenções que eu vou escolher para essa mulher, né? Então, olhar mais amplo e que vai estar ancorado na CIF, né, como norte, como grupos na qual eu preciso avaliar e considerar dentro do contexto da minha paciente, né? Exatamente. E aí, então, os fatores ambientais seriam a nossa anamnese, né, Cíntia? A gente sempre vai considerar eles anterior, e a partir deles ele já vai me dando um olhar do que eu vou avaliar nessa mulher, né? O que eu vou fazer, como vou fazer, quais são os testes que eu vou usar, se ela, dependendo da escolaridade dela, do nível de entendimento nas perguntas que a gente vai fazendo, a gente já vai entendendo se ela vai conseguir preencher um diário miccional adequadamente, enfim. Aí eu vou pensando no norte que eu vou dar para a minha avaliação, né? Então, seguindo aí, a gente então iria para a parte 1 da CIF, né, que é a funcionalidade e incapacidade, dividida aí a princípio em atividade e participação, né? Na CIF, os dois têm a mesma letrinha, a letra D, porque muitas vezes eles se conectam, né, Cíntia? Muitas vezes a atividade e participação podem se conectar. Então, assim, a grosso modo, a atividade é a execução de uma tarefa ou uma ação. Então, são as atividades mesmo, do dia a dia, as atividades que a gente se envolve, ou são as tarefas que a gente executa, como carregar peso, pular, correr, então são a marcha, né? Então, são todas atividades na qual a gente executa, tá? E a participação é o envolvimento em situações de vida diária, então, que pode envolver alguma atividade ou não, né? Ou é a participação mesmo. Então, na CIF, como ele não diferencia, a gente traz aqui como exemplos a aprendizagem, a aplicação de conhecimento, comunicação, então a fala, né, o tipo de atividade, né, as tarefas e demandas gerais, a mobilidade, o cuidado pessoal, que a gente chama de autocuidado, né, então tomar banho, escovar o dente, tudo isso é atividade, né, a vida doméstica, as relações interpessoais, e aí ele chama também um grande grupo de áreas principais da vida, então tem vários subitens aqui, a vida comunitária, social, cívica, então são vários aspectos que são considerados ali na atividade e na participação, tá? Mas quando a gente fala de atividade, né, a gente vai dizer, então, que é o que é mais próprio nosso, né, Cíntia, do fisioterapeuta. O fisioterapeuta deveria saber avaliar, né? E uma coisa que a gente precisa falar é que a atividade, ela tem duas formas, né, da gente considerá-la. Então, tem a capacidade e tem o desempenho, tá? Então, a capacidade é quando eu consigo avaliar, naquele ambiente controlado, a atividade da minha paciente. Ou seja, dentro do meu consultório, sem barulho, sem nenhum sinal visual, sem nenhuma distração, eu consigo dizer, essa mulher, quando pula, contrai os músculos do assoalho pélvico. Então, ela executa a atividade de pular de forma adequada, usando biofeedback, por exemplo, eletromiografia, eu consigo visualizar essa contração durante a atividade de pular, né? Pular no trampolim ou pular no solo mesmo. Isso seria a capacidade. O desempenho é quando ela sai do meu consultório, vai para a vida, né, do dia a dia dela, e aí então ela executa isso na realidade dela, que não é a realidade do meu consultório. Então, quando, por exemplo, essa mulher for uma atleta e ela for jogando vôlei, ela pular e aí ela precisa contrair esses músculos. Então,
ter capacidade é diferente de ter desempenho, né? De desempenhar adequadamente, porque é totalmente diferente quando tem outros estímulos envolvidos, né? Atenção, barulho, torcida, outros componentes envolvidos, né, nesse processo, e ela não pode não conseguir executar. Então, muito importante que eu considere na minha avaliação e no meu prognóstico, que considerar a capacidade dessa mulher, que eu olhe lá para o desempenho dela e que ela consiga também executar isso, né? Lá fora do meu ambiente de tratamento, né? Exatamente. E principalmente, né, Vi, também a gente tem que ter um foco, ter esse olhar no desempenho para o tratamento, né? O nosso tratamento tem que estar baseado nesse desempenho, né? Não só na capacidade. Então, muitas vezes a gente entrega a paciente dizendo assim, agora você está com grau 5, tá, a gente avalia, reavalia e está ótima, mas de uma maneira geral, lá no dia a dia, ela ainda tem um desempenho que não é 100%. Apesar de estar 100% no consultório, com a capacidade ótima, o desempenho não é. E a gente esquece de questionar sobre isso. Então, se eu tenho um olhar no desempenho, que é uma proposta que a CIF traz também, no desempenho de quê? Da atividade que eu quero melhorar, isso tudo facilita e ajuda a paciente também, né? Isso aí. E diferente, e assim, destacar que participação e atividade é diferente da qualidade de vida, né? Então, o termo qualidade de vida, ele foi criado e ele foi pensado para a percepção que o indivíduo, então, que a mulher tem sobre a sua saúde, sobre a sua participação, sobre a sua atividade, mas ela não avalia a atividade, ela não avalia a participação, ela avalia a percepção que o indivíduo tem sobre a sua saúde, né? E aí pode englobar, inclusive, função e estrutura, não só atividade de participação, né? Então, o que a gente precisa pensar como fisioterapeuta, né, e como profissional de saúde, é que, a partir do entendimento do que é atividade, do que é participação, é escolher instrumentos válidos e confiáveis que avaliem isso, que não são os instrumentos de qualidade de vida. Ou até tem instrumentos de qualidade de vida que avaliam isso, mas estão utilizando a Alguns domínios, nomenclatura. né? Alguns domínios do questionário são de atividade de participação, mas ele não foi desenhado com esse, né, com esse intuito, tá? E aí, a partir do momento em que eu avalio a atividade ou participação e vejo alguma alteração, a gente vai ter uma nomenclatura específica para cada um deles. Então, essa alteração a gente vai sempre chamar de aspecto negativo, certo? Então, quando tiver alguma alteração, alguma coisa negativa, alguma coisa que está inadequada, para a atividade a gente vai chamar de limitação. Então, o nome limitação é um nome para incapacidade relacionada à atividade. Então, quando eu tenho dificuldade de executar alguma tarefa, eu não, a mulher, né, a qual eu estou avaliando. E a restrição vai ser o nome que a gente dá para a incapacidade relacionada à participação. Então, quando a mulher tem problemas nas situações diárias dela, né, das situações cotidianas de envolvimento, né, na vida, tá? Então, são nomenclaturas diferentes: limitação para atividade, restrição para participação, certo? Exatamente. E aí eu queria só relembrar que a gente falou muito isso na nossa live, que é o seguinte, a CIF, a nova proposta da CIF, ela tem o foco na participação. Então, ela propõe todas essas dimensões, mas o foco principal dela está na participação. E isso vem muito interessante para a gente, por quê? Porque se eu inicio o meu processo de avaliação com o foco olhando para alguma restrição da participação, se eu consigo achar a restrição, e entenda que talvez a paciente não traga isso, não traga a queixa dela em participação. Ou seja, ela fala assim, eu quero melhorar a minha dor nas costas. E isso não tem foco na participação, né? Isso tem foco em função. Dor é uma função, ela quer reduzir a dor. Mas ela pode ter alguma restrição na participação que aquela dor está desencadeando e que isso seja uma barreira importante na vida dela, né? Então, eu tenho que, mesmo que o paciente não me traga, eu tenho que investigar quais são as restrições na participação
social, e aí o que poderia ser? Eu não consigo mais dormir de barriga para cima, eu não consigo mais pegar meu filho no andar de colo. bicicleta, pegar meu filho Isso. no colo, e aí isso é uma restrição de participação que eu preciso estar com foco, ou seja, minha alta não vai ser quando tiver EVA 0, vai ser quando ela tiver EVA 0, Quando ela andando tiver. de bicicleta, pegando o Isso. filho no colo, ou seja, com foco na participação. E além disso, falar um pouquinho também de que, dentre todos esses exemplos que a gente coloca aí de atividade e participação, talvez o que seja mais importante para nós fisioterapeutas seria mobilidade, né, Neville? Eu lembro sempre que a Kênia falava que a mobilidade é muito nossa, né? Então, assim, se tem algum lugarzinho que eu possa investigar melhor quando eu abrir a CIF, vai na parte de atividade e participação e dá uma olhada em mobilidade, porque ajuda muito a nortear as nossas questões, as nossas perguntas para achar qual é a restrição na participação, qual é a limitação na atividade. Muitas vezes ela vai estar ali considerada dentro da mobilidade. Mobilidade, perfeito, perfeito. E aí, a partir então da minha avaliação, então, como a professora Cíntia disse, o foco é na participação. Então, o ideal é que eu tivesse um instrumento que eu pudesse quantificar isso, porque seria meu norteador, né? Então, se a paciente tem uma restrição na participação numa escala, num questionário com valor X de score, no final do meu tratamento eu preciso avaliar essa escala de novo e dizer se houve realmente melhora dessa restrição. Então, isso é muito importante, né, para nortear, inclusive, ao nosso prognóstico e para a paciente também se balizar, né, se está melhorando ou não. Mas a partir do meu olhar, né? Então, eu coletei os fatores contextuais todos, avaliei as atividades, avaliei a participação. Aí sim é que eu vou para a parte que a gente geralmente tem mais anseio de avaliar, né? Que seria as estruturas corporais e as funções do corpo. Né? Porque aí eu não vou precisar sair dando tiro para todo lado, avaliando tudo na minha paciente. Porque se eu avaliei e vi aonde estão as queixas dela e quais são as limitações de atividade, quais são as restrições da participação, eu consigo, isso aqui eu preciso avaliar na minha paciente, né? Essa estrutura do corpo eu preciso avaliar, essa função também. Mas, no geral, a gente começa primeiro avaliando a função e depois a estrutura corporal. Então, vamos pensar assim, a função corporal é aquela função fisiológica mesmo, que é realizada pelos sistemas do nosso corpo. Então, temos vários sistemas e a CIF divide em capítulos, né, cada um deles. Então, tem o capítulo do sistema digestivo, metabólico, endócrino, imunológico, cardiovascular, respiratório, as funções neuromusculoesqueléticas e relacionadas ao movimento, que é bem do fisioterapeuta, né, no caso nosso da saúde da mulher, né, as geniturinárias e reprodutivas, né, na qual tem várias lá funções do corpo, as funções da pele, sensoriais, a dor, como a professora Cíntia trouxe, a voz e fala, a função mental. Então, a gente tem várias funções aí envolvidas, né? Já as estruturas corporais são as partes anatômicas mesmo. Então, estrutura do sistema nervoso, do sistema digestório, respiratório, cardiovascular, imunológico, metabólico, endócrino, são as estruturas relacionadas ao sistema urinário e genital, as relacionadas ao movimento e as estruturas da pele, né? Ou relacionadas a elas. Então, se a gente fizer um paralelo aqui, vamos imaginar assim, a bexiga é uma estrutura do sistema urinário. Qual é a função do sistema urinário? A continência urinária é uma delas. Então, o fisioterapeuta, geralmente, avalia mais função do que estrutura, quando a gente pensa a grosso modo, né? Agora, por exemplo, a gente consegue avaliar o prolapso de órgãos pélvicos, que é o posicionamento dessas estruturas, certo? Mas eu não consigo avaliar qual é o órgão que está prolapsado, né? Claro, existem exames que avaliam isso, mas na minha avaliação, geralmente, a gente usa instrumentos que vão avaliar a função. Então, posicionamento, postura é uma função. Então, a gente tem várias funções aí relacionadas a essas estruturas, certo? A partir daí, a gente precisa escolher quais são as estruturas e quais são as funções que a minha paciente precisa ser avaliada. Eu não preciso avaliar tudo na minha paciente, mas já existem, a CIF já traz alguns core sets, que são de domínios que normalmente precisam ser avaliados
determinadas condições de saúde. Então, claro que o ideal, se eu for olhar esse olhar biopsicossocial, eu deveria avaliar todas essas estruturas e funções que estão aí, mas na minha avaliação eu consigo direcionar aquilo que provavelmente está comprometido, né? E aí, a partir da seleção do que eu vou avaliar, eu preciso escolher qual é o teste ou o instrumento que é válido e confiável para avaliar aquilo que eu estou buscando, né? Então, se eu quero avaliar a função de continência urinária, qual é o teste que é mais confiável para avaliação da incontinência urinária, né? Da função, da deficiência que a gente chama, né? Da continência Isso. urinária. Você colocou muito bem, mas só relembrando que você fixou lá nas outras partes, né? Dentro da nomenclatura, quando a gente vai se referir a uma condição de estrutura e função, a gente fala deficiência, como você colocou. Então, isso também é muito legal da CIF, que evita um pouco dos erros, né? Então, se eu tenho uma estrutura que não está de acordo com a sua função ou com a sua estrutura, né? Eu vou falar que existe uma deficiência. Então, eu até falei na live, e é interessante que os alunos ficam um pouco chateados, que a gente fica lá pedindo para colocar na ficha de avaliação, deficiência da função, da sensação de dor. Exatamente, deficiência da função de continência urinária. Eu não posso, professora, colocar incontinência urinária de esforço, eu não posso colocar dor, né? Dor muscular? Pode, não tem problema nenhum colocar com essa nomenclatura também, mas entender que quando eu vou me referir à função e estrutura do corpo, a gente está falando de deficiência, isso vai ajudar a gente a entender incapacidade, né? Isso vai ajudar a gente a entender funcionalidade, o que está funcional, o que está funcionando, o que está com deficiência de fato. Isso aí. Né? Então, eu acho que isso é uma questão importante que a CIF traz para a gente também, que ajuda, né? Perfeito, perfeito. E é bem isso mesmo. Então, fraqueza muscular é um tipo de deficiência, né? Então, uma deficiência da função de força muscular, né? Mas a gente, para usar a nomenclatura correta, o ideal é que a gente usasse deficiência da função muscular de força. E aí a gente coloca fraqueza, aí tem lá a classificação, até um qualificador ali dessa deficiência, tá? Então, seria isso. E aí, então, assim, na nossa sequência, se a gente fosse pensar numa sequência ideal, a gente, então, faria exatamente como a gente disse lá no início, né? Da avaliação, da nossa avaliação, e para facilitar e direcionar esse raciocínio clínico, a gente sempre vai partir na nossa avaliação das queixas, expectativas e da condição de saúde que essa mulher nos procurou. E aí, então, a gente vai lá na primeira parte pelos fatores contextuais, depois a gente vai para a participação, depois, na terceira parte, a avaliação da atividade e, por fim, as funções e estruturas do corpo que foram direcionadas durante esse meu processo de avaliação. Claro, gente, que não é todo caso que a gente vai seguir essa ordem. Então, existem condições de saúde, ou dependendo do estado de saúde da minha paciente, eu vou precisar avaliar algumas funções e estruturas do corpo para avaliar alguma atividade. Então, por exemplo, uma função cardiorrespiratória comprometida, uma função respiratória comprometida, pode comprometer a marcha desse paciente. Aí eu vou precisar, então, vamos imaginar, uma gestante que esteja hipertensa, descontrolada, e eu quero saber se ela se movimenta na cama, né? Se ela consegue levantar sozinha e deitar sozinha, eu vou precisar aferir a pressão arterial dela antes de avaliar a atividade dela. Então, não é todo caso que a gente vai seguir essa sequência, mas normalmente essa é a sequência que a gente utiliza para balizar a nossa avaliação e o nosso raciocínio clínico. Certo? Essa abordagem ela fica mais clara, e aí depois para eu propor meu diagnóstico fisioterapêutico, escrever isso, fica muito mais simples, né? E aí, para assim, fechar a nossa proposta aqui, a gente trouxe para vocês, assim, quais seriam os facilitadores e as potencialidades de usar a CIF como norteadora dessa abordagem e quais são as barreiras e fragilidades que ainda existem, né, Cíntia? Então, a gente tem aí como principais facilitadores, né, duas resoluções, então, legislações, né, e elas já são antigas, a do COFITO, né, nosso Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, desde 2009, ela já dispõe sobre a adoção da CIF por nós fisioterapeutas.
tanto para os fisioterapeutas da prática clínica, quanto para as instituições de ensino superior. Então, para incluir a CIF no ensino, né, dos alunos de graduação, né, que estão em formação. Então, a gente já tem resolução para isso. Como em 2012 também, o Conselho Nacional de Saúde, né, do Ministério da Saúde, estabelece que a CIF seja utilizada no Sistema Único de Saúde, inclusive na saúde suplementar, que seriam os planos, né, nos seguros de saúde, nos planos de saúde. Então, a gente já tem duas legislações que são importantíssimas e que já praticamente nos impõe, né? Não está imposto porque ainda não é, né? É um dos problemas, né? Da CIF, mas já está ali. E também, assim, lembrando que algumas áreas específicas da fisioterapia, de fato, está imposto, né? Então, se eu preciso fazer um laudo de uma perícia, já é recomendado, não só recomendado, já é necessário a terminologia da CIF, né? Então, eu acho que é um caminho sem volta, né? Apesar de já ter resoluções há muito tempo, eu acho que é até um processo para a gente entender, aderir, mas eu acho que de agora para frente ela vai ficar cada vez mais estabelecida no nosso dia a dia como fisioterapeuta. Desses dois, as potencialidades, né? Então, ela, como a gente trouxe lá no início, ela facilita a comunicação, porque ela padroniza e formaliza a nossa linguagem, então isso é fundamental, né? Não tem dois termos, é aquele termo e para todo mundo do mundo vai ser aquele termo que vai ser utilizado. Então, diminui muito os nossos problemas com pesquisa, com a prática clínica, com os laudos, né? Favorece o nosso raciocínio clínico, né? Então, é um modelo de guia para a nossa prática, para o nosso ensino, para a nossa pesquisa, porque todo mundo usando a mesma coisa, deveria, né? E quando a gente fala de dados, né, vai permitir a comparação, a organização desses dados, comparação das incapacidades que acontecem no estado ou numa região. Então, isso é muito importante, né? Como profissão, para a gente é essencial o uso da CIF, né? Agora, Cíntia, já é urgente, né? já é urgente, mas a gente tem problemas, né, Cíntia? Temos, não tem como. A gente tem algumas barreiras e algumas fragilidades, né? Então, a linguagem da literatura científica na fisioterapia, principalmente na fisioterapia em saúde da mulher, ela ainda não, a gente não tem, né, muito. Poucas são as literaturas que trazem. Os testes dos instrumentos com a terminologia elas são inadequadas, né, aos desfechos estudados. E também na fisioterapia da saúde da mulher. Existem alguns pesquisadores, né, Neville, que estão tentando e vai dar certo, mas ainda é uma barreira, né? Então, o uso de teste em instrumentos que validem, por exemplo, participação, de fato, assim, que avaliem de fato uma participação, que avaliem de fato uma atividade, talvez, a gente ainda está em processo de construção. Né? Então, isso é uma barreira. E aí a gente vai postar, Cíntia, um artigo, alguns artigos, né, que os pesquisadores tentam fazer isso, né? Pegar os testes que existem e ver o que eles avaliam dentro da CIF, né? Os testes que existem, por exemplo, para qualidade de vida em incontinência urinária, né? Os que avaliam incontinência urinária. Então, já existe esse movimento na literatura, mas esse movimento ainda é muito pequeno para a nossa área, que é tão grande, tão evoluída de pesquisa, né? Exatamente. E aí são artigos muito interessantes que, inclusive, direcionam assim, o que os nossos instrumentos estão, qual o olhar dos nossos instrumentos, né? Assim, ele consegue ter esse olhar amplo que a CIF propõe? Se ele não consegue, ele está olhando mais para quê? Ele está olhando mais para a estrutura, ele está olhando mais para participação, ele vê fatores ambientais. Então, é legal até para a gente repensar os instrumentos, não é rasgar os instrumentos, não, gente. Eu acho que tem instrumento validado que são excelentes, vão continuar. O que a gente, como fisioterapeuta, tem que entender é o quê? Eu preciso complementar, talvez. Né? Esse instrumento ele é muito bom, mas eu preciso trazer algum outro, né, para complementar. Então, não é dizer que um instrumento que a gente usa sempre, como o Perfect lá da escala de Oxford, ele é um instrumento que se propõe
a um desfecho, mas talvez eu precise de mais informações, né? Então eu posso usar ele e associar algum outro. E usar a né? nomenclatura correta, né? Usar a nomenclatura da CIF. Exatamente. Sim. E aí, dentro de fragilidades, a gente elenca o quê? Né, um volume pequeno de literatura em fisioterapia na saúde da mulher e também um número pequeno de fisioterapeutas que utilizam na sua assistência essa terminologia, essa metodologia. Porque quando a Neville estava falando de facilitar o raciocínio clínico, é porque ele é um modelo, mas ele é um método também, né? Então, ele é tão facilitador para a gente, mas a gente não vê isso sendo utilizado na prática clínica. Então, é uma fragilidade que a gente ainda observa. É isso. E aí, gente, assim, para facilitar, né, existe um aplicativo do Crefito 4, que é um aplicativo que tem para Android e para Apple, né? E aí ele é um aplicativo na qual você tem acesso fácil a CIF, né? Então você tem aí os passo a passo, a gente já publicou lá no nosso Instagram, no nosso perfil do Instagram, esse passo a passo, na qual é bem fácil. Então, você buscar essa terminologia, entender desses domínios. Então, se você não tem o livro, tá lá no site também, né, da Organização Mundial de Saúde, tá no livro da CIF, mas o Crefito 4 lançou esse aplicativo que ajuda a gente a buscar isso no nosso dia a dia, que vai facilitando bastante, né? É assim que eu comecei. Eu ia item por item aí no aplicativo e, então isso aqui é uma função, isso aqui é uma estrutura, isso aqui é atividade. Então, devagarzinho eu fui me familiarizando com isso. Então, é uma forma também de começar a conhecer, enfim, vale a pena baixar esse aplicativo. Todo fisioterapeuta deveria ter, né, no celular, né, Com Cíntia? certeza. Muito bom e fácil de utilizar, né? E ajuda muito no dia a dia. Isso. Então, para concluir a nossa aula, né, a CIF, então, a abordagem biopsicossocial, né, norteada pela CIF, ela assim, esse slide, ele resume bem, né? Então, sai desse mapa mental aí, ou dessa mapa conceitual, né, na qual tem muitas e muitas opções, e aí eu vou para um modelo linear, contínuo, na qual eu encaixo o que eu encontrei da minha paciente nesse diagrama da CIF. Então, quais são as estruturas e funções alteradas? Qual é a atividade que está limitada, né? Então, quais são as deficiências de estrutura e função? Quais são as limitações de atividade? Quais são as restrições da participação dessa paciente? Quais são as barreiras ambientais e pessoais e os facilitadores ambientais e pessoais? Então, eu encaixo isso nesse modelo. Isso fica muito fácil da gente pensar no raciocínio. Baseado, então, nesta paciente, então, nesta mulher, com todas essas incapacidades. Então, incapacidades seriam todas as alterações negativas, certo? E funcionalidade, então, essa mulher, ela tem função de alguma coisa, né? Ela tem funcionalidade, não, ela tem aspectos positivos, não tem função, não, porque função está dentro de Estrutura e estrutura e função. função do corpo, tá? Funcionalidade é o conjunto disso tudo. É estrutura e função, atividade e participação, que está positivo, tá? Então, quando eu olho para isso, levo para esse diagrama, eu tenho um raciocínio clínico muito mais fácil, então eu consigo pensar nessa mulher, né? E aí, como eu vou abordar, qual vai ser a minha intervenção, vão ser as minhas ações como fisioterapeuta e como profissional de saúde. Para o professor, né, uma ferramenta pedagógica incrível, porque eu consigo ajudar o aluno a entender. Então, como a gente está falando aqui de uma disciplina, o aluno consegue muito mais facilmente entender esse raciocínio clínico que a gente, como fisioterapeuta, demorou anos para ter, né? Então, não que a gente não tenha isso, mas para o ensino isso é muito importante. É uma ferramenta de gestão do meu atendimento, né, do serviço e da saúde, porque se eu identifico isso, né, quem são os pacientes daqui da minha cidade, eu consigo, então, com esta ferramenta, gerir a saúde, ver aonde eu preciso de mais intervenção de prevenção, de promoção, de reabilitação, né? Então, consigo fazer essa gestão muito mais facilmente e essa informação vai estar padronizada, facilitando, inclusive, o nosso barganha por mais fisioterapeutas, ou por mais intervenções, enfim, a gente vai ter essa informação mais padronizada. A minha conversa com o médico, quando eu encaminhar essa paciente para outro profissional, ele já vai entender o que eu avaliei, o que realmente está alterado. Então, isso é fantástico, né, Cíntia?
Exatamente. Eu acho que você falou muito bem, colocou muito bem todos os aspectos positivos, talvez, que a CIF tem a trazer para a gente, mas o que eu acho mais interessante é que a gente conseguiu colocar aqui, que a gente quer passar de fato, é que muitas vezes a pessoa enxerga, ou o fisioterapeuta enxerga a CIF como um classificador apenas que veio só fazer, codificar funcionalidade e incapacidade. E a gente consegue, na verdade, fazer com esse diagrama, com essa estrutura que ela traz, fazer uma avaliação norteada por ela, que é o que a gente quer mostrar, né? Então, a gente consegue fazer uma avaliação orientada por ela, a gente consegue utilizar a terminologia e o que você falou para mim que é fantástico é a gente conseguir mapear, né? Se todo mundo utilizar essa linguagem, se todo mundo aderir a essa linguagem e, quem sabe, a codificação, a gente consegue identificar os problemas, a gente consegue delimitar de fato, porque eu já trabalhei em hospital, a gente continua no UCAM também como docente hoje em dia, e é um grande problema a gente conseguir identificar o que o fisioterapeuta está fazendo dentro do hospital. Isso. Né? Quais são os Ele faz indicadores de fisioterapia, saúde? ele faz fisioterapia, mas assim, que tipo de paciente ele atendeu, como ele atendeu, quais eram as disfunções, quais eram as incapacidades, o que estava acontecendo, a gente não consegue codificar. E o médico consegue, por quê? Porque ele está lá com a CID estabelecida, o que ele atendeu, quanto, se eu precisar de um número de pacientes com incontinência urinária atendida talvez por um fisioterapeuta, eu vou ter dificuldade de acessar. Não é que de achar essa informação. Achar essa E se eu informação. tivesse uma linguagem e uma codificação, isso era muito fácil do sistema identificar. Com certeza. E você tocou num ponto importantíssimo, né? Se eu for buscar quantos pacientes têm fraqueza, uma deficiência da força muscular do assoalho pélvico, grau 1, por exemplo, né? Imaginando que eu estou escolhendo uma escala X, eu não consigo achar. Então, essa paciente melhorou a incontinência, ela pode ter entrado incontinente, com uma deficiência da continência, e aí ela não tem mais essa deficiência da continência, e às vezes a força muscular não fez diferença nenhuma, ela continuou com fraqueza muscular, mas a participação dela foi totalmente restabelecida, a atividade dela foi, não tem mais limitação, então é muito importante que eu tenha isso claro, né? E o que a Cíntia traz aí é essencial, assim, pra gente um divisor de águas, como indicador de saúde, como gestão do serviço, e para, né, realmente mostrar aquilo na qual o fisioterapeuta efetivamente intervém, né? Então, usar ferramentas que possam quantificar aquilo que eu estou intervindo, porque senão eu vou continuar sendo aquele profissional que não é imprescindível, né, dentro da nossa assistência, e não é isso que a gente quer. A gente E quer não é mostrar. imprescindível, não porque não de fato né? Isso. Não é imprescindível porque não tem como identificar a nossa atuação dentro de alguns ambientes. Isso aí, perfeito. Então é isso, pessoal, é tentar transformar o olhar e tentar trazer isso, né, para esse olhar que é bem formal, bem padronizado. E aí sim, por que por que não codificar, né? Então a codificação é uma etapa final que as pessoas às vezes não gostam da CIF, tem resistência por causa do código, mas depois que entende, o código vira um mero detalhe dentro desse processo, né? Então fica muito mais simples. Mas a gente não vai falar de código por enquanto, tá? Então Exatamente. a gente volta, né, em outra aula para falar como é que a gente faz isso, né, no caso clínico de verdade, como é que isso acontece, enfim. Tá? A gente queria agradecer e pedir para vocês, então, se inscreverem no nosso canal no YouTube, compartilhar, né, com quem vocês conhecem, com quem vocês acham que vai, né, que vai gostar desse conteúdo, que precisa saber sobre esse conteúdo, e também lá o nosso perfil do Instagram, né, o Fiz Mulher UFES, que a gente disse aqui, tá? Então, a gente de vez em quando vai trazer aqui alguns conteúdos, tá bom? Exatamente. Eu também queria agradecer e dizer também que se ficou alguma dúvida, algum questionamento, podem fazer pergunta pelas nossas mídias, né? Essas que a Neville já colocou, que a gente vai ter também um direcionador para a gente estar fazendo as próximas aulas, as próximas postagens. É isso aí. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.